Dois pontos de vista, duas ideias, um só lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, segunda-feira, 19 horas, um dia de podcast. Eu, Mauro Gonçalo, e meu grande parceiro, Marcelo Gaspar. Seja muito bem-vindo, Marcelo Gaspar. Fala, Big Mauro, tudo bem? Obrigado aí por mais essa oportunidade da gente estar junto gravando mais um programa. Hoje a gente tem um convidado aqui excelentemente especial, Marcelo Aguiar, vai contar toda a história dele pra gente. A gente vai trocar muitas ideias sobre empreendedorismo, sobre investir no mercado do empreendedor, que não é algo fácil. Seja muito bem-vindo, Marcelo! Valeu, obrigado pessoal pelo convite, prazer estar aqui com vocês e bora falar sobre todos esses assuntos aí. Nossa, Marcelo, falta de um, agora tem dois aqui, dois. Tem o Gaspar e tem o Aguiar, é uma dupla sertaneja. Para competir com o Big Mauro tem que ter dois MM, né, meu? Pô, senão não vai não. Bora lá. Muito bom, Marcelo, eu vou começar aqui, Marcelo, pedindo para você contar um pouquinho da tua história. Você é um cara empreendedor nato, um cara que já construiu uma empresa super bacana, já vendeu essa empresa, investe em outras empresas. Conta um pouquinho da tua trajetória pra gente, Marcelão. Legal, bom, eu trabalho com tecnologia, né, desde os meus 15 anos, então faz bastante tempo, e como o Marcelo comentou, trabalhei primeiramente em consultorias, então em outras empresas, digamos assim, no começo da minha jornada, então, mais ou menos aí 10, 15 anos trabalhando em outras empresas, até que o momento que conheci meu sócio ali na faculdade, aquela história clássica, né, de conhecer o sócio na faculdade. E em 2012 a gente fundou uma empresa, e aí a gente teve a oportunidade de passar por vários ciclos dentro dessa empresa, que eu acho que boa parte desses ciclos são os sonhos de vários empreendedores, né? Que é desde a jornada ali bootstrap, trabalhando sozinha, fundo de investimento, pivotar a empresa. Então a gente começou a empresa fazendo uma coisa com tecnologia, mas enfim, com foco, depois mudamos esse foco, até culminar com a venda da empresa para uma empresa americana do Vale do Silício. Então essa foi um breve resumo aí do que a gente fez. Muito bom, Marcelo. Uma pergunta aqui, que às vezes chegam perguntas, como a gente anuncia antes que a gente vai ter o convidado aqui, chegam perguntas pra gente. Legal. Aqui no nosso podcast via Instagram. Instagram. Marcelo, até aproveitando aqui a pergunta que você falou que vem do mercado de tecnologia, né? O mercado de tecnologia é um mercado que muda muito, né? O tempo todo, né? Às vezes a verdade de hoje já não é a verdade do dia seguinte, né? Mudanças acontecem e investir nesse segmento deve ser um grande desafio para o empreendedor, né? Sem dúvida. Eu acho que é um desafio, mas acaba sendo uma grande oportunidade, né? Porque o que eu costumo dizer é que nessas mudanças é onde a mesa gira, né? Onde o dinheiro troca de mão, então onde o cara que era gigante, eventualmente ele se iguala ao que acabou de nascer. Então, sim, sem dúvida, é complicado, mas ao mesmo tempo gera muita oportunidade. E o que eu vejo que esse momento específico que a gente está passando aí com um boom de IA, que eu acho que já deixou de ser só um boom, já está de fato virando realidade, a gente vê coisas inimagináveis, né? Coisas do tipo de empresas com 10, 15 pessoas valendo bilhões. Então talvez se a gente falasse isso há 5 anos atrás, a gente fala, não, isso aí não existe, dá para valer Seria bilhões. Seria tão impossível, né? Mas não é com uma empresa de 10 pessoas, de 15 pessoas, isso já é uma realidade. Vai ser uma realidade para todo mundo? É super fácil? Óbvio que não, mas eu acho que o momento que a gente vive, em especial agora, é isso. Então tem muita oportunidade, e aí aquele negócio, para quem é gigante e é muito difícil se movimentar, às vezes acaba sendo mais complicado e dando oportunidade para quem é novo, está nascendo agora, mas consegue se mover rapidamente. Então é um pouco do que eu enxergo aí do mercado de tecnologia. Viu, Gaspar? Você vê como que é interessante, né? Hoje no mercado de tecnologia, segundo o Marcelo Aguiar falando aqui, hoje tem uma empresa grande que está lá performando, de repente o concorrente dela é um cara que nasceu há um mês atrás. E o cara está competindo na mesma plataforma, está competindo com os mesmos clientes, e de repente ele passa a ser até maior que você se você não tiver atualizado. Acontece muito isso, Marcelo? Exatamente isso, porque
óbvio, não dá para generalizar, né? Mas o que eu vejo é que muitas vezes os grandes acontecem alguns problemas. Ele demora, ele é cético, né? Ele fala, não, isso aqui é só um hype. Eu acho que esse é o primeiro problema. Então ele acaba sendo um pouco mais lento para acreditar nas coisas. Mas a partir do momento que ele acredita, muitas vezes ele é lento para se movimentar. Porque ele tem um legado, tem uma base de clientes, tem uma base de colaboradores gigante que ele tem que convencer qual que é a direção. Então, às vezes acontece isso. A hora que ele se dá conta que realmente tem um problema, às vezes é tarde para se movimentar. Então, esse é um problema que acontece em algumas empresas já muito estruturadas, já muito grandes. E, óbvio, não dá para estabelecer isso como regra. Existem, sim, empresas grandes que conseguem se movimentar, mas de uma forma mais geral, eu entendo que esse é um dos riscos. Marcelo, empreender no Brasil é um grande desafio? Sem dúvida é um desafio, mas aonde tem desafio é onde tem oportunidade. Porque assim, se não fosse desafiador, estava todo mundo fazendo, a régua estava super baixa e ia ser difícil se diferenciar. Então, aonde tem desafio é onde tem o maior potencial. Quando a gente olha para investimento, normalmente é isso, né? Onde você tem mais risco, você tem maior retorno. No empreendedorismo não deixa de ser diferente. Onde você tem mais desafio, você tem maior potencial. Muito bom. E é importante que a pergunta tenha a ver com isso, porque fala de dinheiro. Dinheiro é sempre talvez um dos riscos que se tem. Por quê? Porque você precisa geralmente captar dinheiro ou colocar dinheiro na operação por um determinado tempo, até que ela entre minimamente ali num ponto de equilíbrio, possivelmente num futuro que dê um payback. E aí a pergunta da pessoa foi: Marcelo, a parte da grana que você precisou investir no seu negócio chegou a te dar algum desespero em algum momento, quando o dinheiro demorou um pouquinho para voltar, o teu ponto de equilíbrio demorou? Como é que foi o processo de payback nessa empresa que você iniciou e que deu certo? Fala um pouquinho de quando o dinheiro passou a ter a importância que teve para você nesse teu primeiro projeto rentável. A gente teve uma grande felicidade, digamos assim, que nós conseguimos rentabilizar a empresa muito rapidamente. Então, nós nascemos como uma consultoria e a gente já nasceu a empresa com um cliente. Então, obviamente que a gente teve que dar alguns passos para trás do ponto de vista da pessoa física. Tanto eu quanto o meu sócio, a gente tinha excelentes posições no mercado de trabalho, a gente tinha uma remuneração boa. Quando a gente topou o desafio de abrir uma empresa, o que a gente conversou foi dar um passinho para trás, puxa o cinto, alinha com a família e vamos. Mas a gente teve essa felicidade de, em poucos meses, conseguir ter um caixa positivo. E eu entendo que não é a realidade na maior parte das vezes, mas no nosso caso isso aconteceu. E aí a gente sempre teve muita diligência. Então a pessoa jurídica sempre teve que ser primeiramente próspera em comparação com a pessoa física. Então, para a pessoa física se tornar próspera do ponto de vista financeiro, a pessoa jurídica já estava próspera há muito tempo. Então, a gente sempre foi muito diligente nesse sentido. Porque o raciocínio era simples, tá? A gente era uma consultoria, a gente vivia de projetos. E se a gente não tiver mais projeto, como é que a gente faz? Como é que a gente faz com os colaboradores? E se a gente precisar contratar mais pessoas, porque eventualmente fechamos um grande projeto, como é que a gente faz? Então, a gente sempre teve muito essa diligência, principalmente nesse começo como consultoria, para realmente ir capitalizando. Então, eu costumo dizer que, na prática, no nosso caso, quem investiu na empresa, óbvio, teve nós ali no início, mas quem investiu nos primeiros anos da empresa foi o dinheiro mais barato que existe, que é o cliente. O cliente que investiu sem efetivamente ter uma participação ali no cap table. Então, entendo que nem todos os negócios dá para seguir dessa mesma forma, mas a gente teve essa felicidade aí, pra gente foi muito bom. Ô Marcelo, você falou uma coisa extremamente importante, a gente conversa muito sobre isso aqui na Greek e no próprio podcast, né, Mauro, que é o CNPJ tem que ser forte para você viver um bom CPF. A gente costuma falar muito sobre isso, né, Mauro? É. E a gente percebe alguns empreendedores se perdendo nesse caminho. Que eles, o cara tá negociando com o cliente, ele já fala,
Vou gastar o Conta dinheiro. com o ovo antes da galinha. Vou gastar o dinheiro que esse cliente vai me pagar, vou comprar alguma coisa. Cara, e muitas vezes as pessoas não reinvestem no seu próprio negócio. Em si, eles descapitalizam a empresa para investir no CPF. Você considera isso também uma grande... Sim, sem dúvida. O que eu vejo é assim, né? Quando a gente começou, não tinha redes sociais como a gente tem hoje, não tinha esse conceito de influenciadores como tem hoje. Então, quando eu olho para o empreendedorismo, é ótimo o que a gente está fazendo aqui. Falar sobre empreendedorismo, excelente, porque gera informação, mais pessoas têm possibilidade de entender o que é isso, entrar para esse mundo. Mas tem um pouquinho do outro lado, que tem muitas pessoas que vendem, sabe, só o topinho da pirâmide, só o topo do iceberg. O empreendedorismo não é só o topo do iceberg, tem toda a estrutura. E aí quando você faz isso, muitas vezes você começa a gerar um problema de comparação. Então, legal, eu vou empreender, vou ser multimilionário, vou fazer que nem aquele cara ali que tem o Porsche, que tem a Ferrari, o primeiro dinheiro que entra na pessoa jurídica, eventualmente, cara, eu já posso fazer. E não é bem assim. Então, para aquele topo do iceberg aparecer, tem toda uma estrutura embaixo. E eu enxergo que no empreendedorismo não é diferente. Então, concordo 100% com isso. A empresa tem que ser saudável e se der muito certo, depois de alguns anos, vai ser muito bom para os sócios. Pô, mas aí você está desanimando. Não, pelo contrário, mas é o que é. Você tem que plantar para colher. Se a gente come as sementes, aquela semente não brota. Então, qual que é o tamanho do teu sonho? Se teu sonho é muito grande, você tem que plantar mais. E com que dinheiro que você implanta no caso no contexto da empresa? Ou com dinheiro externo, ou com teu dinheiro, ou com o dinheiro do cliente, ou com um pouco de tudo isso, mas no fundo você tem que continuar plantando. No nosso caso foi muito isso. Então, por anos e anos e anos, a gente reinvestia 100% do que a empresa gerava de receita, porque a gente sempre estava de olho em construir uma empresa boa e uma empresa maior. E para isso acontecer, a gente precisava estar capitalizado no nosso contexto, sem necessariamente depender de tomar dinheiro em banco, nada disso, mas sempre injetando mais dinheiro na própria empresa para essas sementes se multiplicarem cada vez mais. Aí no ano seguinte a gente tinha mais semente eu planto de novo. Isso foi crescendo aí rapidamente, digamos assim. Mas rapidamente, só para fechar, são anos, não são meses, não são dias, não são semanas. O Gaspar, no começo do bate-papo, ele fez uma pergunta focada um pouquinho assim, como segurar um pouco a ansiedade do cara que está começando a investir, né? E passa aquele, primeiro 90 dias, o cara não vê dinheiro, 120 dias, o cara não vê dinheiro, daqui a pouco 150 dias e o cara não vê dinheiro, e o cara trabalhando, se esforçando, fazendo o que tem que ser feito, vamos chamar assim, e ele não vê o dinheiro. E isso começa a gerar uma ansiedade muito grande. Tipo assim, cadê o dinheiro? Estou fazendo certo, trabalhando certo, estou entregando certo, e eu não vejo esse dinheiro no início do projeto. Como é que você orientaria a esse pequeno empreendedor ou esse iniciante no empreendedorismo para ele ter calma nessa hora, né? Tipo assim, como é que ele se estrutura, né? Nessa hora. Emocionalmente, como é que ele se prepara para vivenciar tudo isso? Porque existe uma cobrança familiar, existe uma cobrança dele para ele mesmo, existe uma cobrança entre os sócios, né? Tipo assim, tô botando o nosso dinheiro aqui, o negócio não tá andando, já fazem 6 meses que tá aqui, o negócio não tá se pagando, e você começa a gerar uma ansiedade. Mas antes de você responder isso, vamos aos nossos patrocinadores. O podcast 2 Pontos de Vista é um oferecimento de Greek Associados, expandindo negócios, construindo legados. Acesse o site www.greekassociados.com.br ou acesse o Instagram, @GreekAssociados. Líbero Seguros Praia Grande, cuidando do seu patrimônio e protegendo seus sonhos. Acesse o Instagram, @Libero_Seguros_oficial. Ecoprime Semijoias, cada joia um momento, cada brilho uma história. Acesse o Instagram, @Ecoprime.ofc. Então, Marcelo, como é que nós fazemos para resolver o problema desse pequeno empreendedor, desse médio empreendedor que está vivendo essa ansiedade num mundo que não é quase nada ansioso hoje, né? Sem dúvida. Essa é com certeza uma das perguntas dos milhões, né?
Porque assim, né? Na maior parte das vezes, nada dá certo de primeira. Você tem que ter uma certa persistência. Por outro lado, só persistência também não resolve, porque se você estiver persistindo em algo que não é bom, não é a persistência que vai resolver. Então eu separaria em algumas partes. Primeira parte, seja pessimista, ou melhor, pessimista não é uma palavra boa, seja moderado nas suas expectativas quando você vai começar um negócio. Então, se achar que vai dar certo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no sexto mês, talvez não seja prudente. Então, acho que você tem que calibrar suas expectativas e se preparar financeiramente para isso. Então, se você imagina que vai dar muito certo em 6 meses, se prepara para 1 ano. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é entender, e aí vai muito, obviamente, de negócio para negócio, entender se é uma questão de persistência, porque de fato precisa de tempo para aquilo frutificar, ou se você precisa fazer alguns ajustes no caminho que você está seguindo, o que é perfeitamente normal. E como que a gente faz isso, ou pelo menos como que eu faço isso? Eu sou de tecnologia, né? Então eu sou pragmático. Eu gosto de adotar referências e adotar indicadores. Então, adoto uma referência. Quem que é a referência para mim nesse tipo de negócio que eu estou montando? Me inspiro neles, sejam dentro ou fora do país. Segundo, eu começo a olhar indicadores. Então, estou montando um negócio que é de varejo, o que é importante? A receita é importante? Beleza, a receita é importante. O número de clientes é importante? Com certeza. O quanto esses clientes estão retornando é importante? É importante. O feedback desses clientes é importante? É importante. Legal, elege aqueles teus indicadores e começa a trabalhar. Se esses indicadores estão subindo, e é natural que no sentido de melhorar, e o dinheiro ainda não está vindo propriamente dito, beleza, show de bola. É um sinal que é uma questão de persistência. Você está caminhando, está progredindo, e é tempo para aquilo frutificar. Agora, teus indicadores não mostram isso. Você não está progredindo, você está tendo um feedback não muito bom. Show de bola. Você vai continuar trabalhando do mesmo jeito? Não faz muito sentido. Não é só uma questão de persistência. Você precisa fazer algum ajuste. Pô, o número de clientes não está aumentando. Você está fazendo um trabalho de divulgação? Você está conversando com as pessoas? Está fazendo parcerias? Então, ou seja, na minha visão, são formas que você usa como bússola para entender se você precisa fazer algum ajuste naquilo que você está fazendo, ou se simplesmente é continuar fazendo exatamente o que você está fazendo, e é uma questão de tempo e naturalmente aquilo vai frutificando. Mas eu acho que o principal é calibrar a expectativa, porque os negócios dificilmente dão certo de um dia para o outro. Eles dão certo de um dia para o outro depois de anos de trabalho. E é muito interessante porque eu e o Marcelo trabalhando, atendendo aí uma carteira vasta de clientes, às vezes a gente encontra muito assim, a pessoa começou sem um planejamento estratégico, sem um planejamento aí anual, um BP mesmo da operação como um todo, né, Marcelo? Perfeito. O que vai ser, quanto vai custar, em que momento eu tenho que pôr dinheiro novamente na operação, eu tenho esse dinheiro, preciso buscar um aporte, não preciso buscar esse aporte, meu sócio tá pensando como eu, porque isso é muito importante, né? Você ter sinergia entre os sócios para seguir na mesma direção, né? Porque se de repente alguém muda de ideia no meio do caminho, você ou vai ter que seguir sozinho, ou você tem um grande problema dentro do seu negócio. E como é que você, falando que tem um sócio que já veio da universidade com você, num período que é muito legal, né? Você passa a ter uma história com aquela pessoa, e é mais ou menos a nossa história aqui do Mauro e Marcelo. A gente só não estava junto na universidade, né, Mauro? Mas no fim das contas, os nossos... optou em estudar longe, eu estudei mais longe ainda. E como é que faz tudo isso para ter esse alinhamento societário para quem está começando a empreender? Esse é um ponto excelente, né? Acho que assim, dividindo um pouco em etapas, eu acho que primeiro, eu admiro muito, de verdade, quem consegue ter uma empresa de sucesso sem nenhum sócio. Porque é muito trabalho, às vezes é difícil você se automotivar e estar motivado a todo santo dia. Então, ter um sócio nesse sentido eu acho que ajuda bastante, porque o dia que você não está tão bem, não está tão motivado, vem mais do que o sócio, né? Muitas vezes não, né? Eu diria o seguinte,
o ideal é que o sócio seja amigo também, né? Porque É o ideal, né? é o ideal. Porque aí aquele dia que você não tá tão bem, Vamos mais do tomar um que o café, sócio, vamos pra vem cá, um vamos comer um amigo, doce. relembra, Eu conheço um entende. cara que adora comer um chocolate. Entende aquela sua ansiedade, porque muitas vezes são ansiedades do negócio, outras vezes são necessidades pessoais. Então, acho que o primeiro ponto, ter um sócio nesse sentido, de preferência que seja um amigo, é muito bom. O segundo ponto que eu vejo é assim, o sócio ele precisa compartilhar os seus valores, né? Porque se ele não compartilha seus valores, mais cedo ou mais tarde vai ter um certo desentendimento. E quando eu digo de valores, não é necessariamente do ponto de vista legal. Óbvio, a gente espera e imagina que Sim, todo mundo... O legal seria a obrigação, né? É o mínimo, né? É. Mas às vezes é legal, mas para uma determinada pessoa não faz sentido e para outra faz. Então ter esse mínimo alinhamento aí eu acho que é importante. E eu acho que o terceiro que eu enxergo aí com relação à sociedade especificamente é momentos de vida. Então, como eu comentei, né, no nosso caso, por muito tempo a pessoa física foi num regime, eu brinco, de modo econômico de impressão, sabe? Entendi, Quando sei. você coloca e sai pouquinha tinta. Pouca tinta e uma cor só, né? Exato. Então, assim, se você tem momentos de vida muito diferentes, é complicado. Em que sentido? Pô, o sócio já é muito mais velho, já está num ritmo diferente, você está construindo. Pode ser que no começo funcione muito bem, mas daqui a pouco as prioridades mudam. Eventualmente alguém, pô, eu quero expandir a empresa. Não quero expandir a empresa. A Pra mim empresa tá bom para mim assim, tá né? bom nesse tamanho. Uhum. Eu quero já colher o fruto que essa empresa já está dando. Então é nesses momentos que surgem eventuais brigas, e eu já vi algumas vezes de empresas excelentes, você olhar assim de forma, cara, esses caras estão brigando, alguns meses depois aquela empresa simplesmente diminui ou mesmo fecha as portas. Então, ter esse alinhamento, esse momento de vida minimamente parecido ou pelo menos equalizado entre os sócios, eu acho que é fundamental. Uma coisa dentro disso, Marcelo, que eu acho que é bem bacana também da gente falar, e a gente se olha muito nesse sentido aqui dentro das nossas empresas aqui, Marcelão, é que muitas vezes os sócios precisam se complementar. E não necessariamente eles precisam ser diferentes. Só estou dizendo assim, ó, aqui, por exemplo, eu tenho um lado mais processual, um lado mais financeiro, eu cuido, apesar de, né, eu sou um cara que sempre cuidou muito de um processo de, cara, eu montava os processos, eu ajeitava a parte financeira, eu organizava. O Mauro já é um cara de partir para o negócio comercial, as negociações, conseguir parceiros, etc. A gente já tinha essa característica por si só, embora eu também seja bem comercial e o Mauro também consiga fazer a outra parte. Mas você, quando tem um processo, ter essas coisas muito bem definidas, mesmo que... beleza, Marcelão, eu vou fazer o processual, você vai fazer o comercial. Eu vou fazer... Você agora é meu CFO e você agora é o meu... o gestor de operações completo ali, o CEO. Esta parte de ter muito bem estruturado o que cada sócio vai fazer, o que cada um vai trazer de bom para aquele negócio e vai coordenar para ajudar aquele projeto a seguir, faz toda a diferença também, né, Marcelo? Excelente ponto, e concordo 100% contigo, e foi a nossa realidade, né? Eu e meu sócio, assim, a gente tem competências diferentes, em alguns aspectos a gente é até oposto na forma de, não digo de pensar porque os nossos valores são muito alinhados, mas na forma de como ver as coisas a gente é bem diferente. E no nosso caso isso foi muito bom, porque essa diferença no fundo nos fazia convergir para o melhor contexto possível, digamos assim. Então eu sempre tive uma visão mais pragmática, ele sempre teve uma visão mais sonhadora, digamos assim. Talvez o pragmático demais não saia do lugar, talvez o sonhador demais vai bater no muro. Qual que é o meio do caminho? Não, o meio do caminho é sair do lugar, mas de uma forma estruturada. E com as competências exatamente a mesma coisa. Apesar da gente ter feito a mesma faculdade, a gente fez engenharia, mas um ia para o lado mais técnico, outro ia para o outro lado. Então, exatamente como você comentou, na época até então isso era meio empírico, porque sendo bem honesto contigo, quando a gente começou, eu nem pensava muito sobre isso, e essa é uma grande vantagem para quem começa hoje, já consegue, tem mais informação, então consegue, no começo da empresa, já ir pensando dessa forma.
para a gente aconteceu naturalmente, mas eu enxergo exatamente dessa forma. Você definir claramente até onde um toca, o outro toca, porque no fundo se forem duas pessoas iguaizinhas, fazendo exatamente as mesmas coisas, com os mesmos pensamentos, você só tem a mão de obra duplicada, mas você não tem o que é o grande valor, acho que, de cada sócio, que é visões diferentes que convergem para um ponto em comum e aceleram. Muito bem, Marcelão, mais uma pergunta que chegou para a gente aqui com relação a, nessa tua jornada, né, é específica a você agora essa pergunta, tá? Legal. Nessa tua jornada de sucesso, com certeza algumas decisões que você e de repente seus sócios tomaram não foram as mais adequadas, porque a gente não acerta sempre. Você pode contar pra gente alguma experiência de decisão que de repente não deu certo, que vocês tiveram que corrigir, pivotar, fazer a coisa acontecer de uma forma diferente e que no fim conseguiram consertar o rumo do negócio? Sim. Tem, assim, né, só dando um contexto rapidinho. Quando a gente recebeu o investimento de um fundo de investimento, você assume um compromisso de crescimento, né? Então, a empresa já vinha crescendo, mas obviamente que alguém está colocando um dinheiro na tua empresa porque ela espera o retorno, simples assim. E para que esse retorno aconteça, você tem que continuar não só crescendo no ritmo que você estava, mas você está pegando dinheiro para acelerar. Normalmente é isso que acontece. E no nosso caso, eu acho que a gente até se cobrava muito mais do que o próprio fundo, mas a gente buscou esse crescimento e a gente conseguiu esse crescimento ao longo dos anos. Só que legal, é super bonito falar do crescimento, sair de uma empresa que tinha, sei lá, 5, 10 pessoas e para uma empresa de mais de 100 pessoas, e aí é onde está o problema, né? Num curto espaço de tempo. Porque aí o que acontece? O caos. Porque a empresa que funciona muito bem com 10 pessoas, de um jeito, não é a mesma empresa, não é o mesmo jeito com a com 15 ou a com 20, muito menos a com 100. Então, ao longo desse processo, eu costumo dizer que as coisas vão quebrando, os pratos vão caindo, e aí a gente vai se adequando. E nesse processo aí de se adequar, um dos erros que é super clássico e super óbvio, mas é óbvio depois que você passa por ele, eu vejo que muitas vezes a gente promoveu a melhor pessoa técnica para uma posição de gestão. E assim, e aí, de novo, é clássico, é super óbvio, mas é igual aquela coisa, sabe, que teu pai fala pra você, quando você for pai você vai entender, e quando você é filho você não entende, mas quando você vira pai você entende. É exatamente a mesma coisa, você comete o erro e fala, cara, é óbvio, mas eu achava que comigo não ia acontecer, mas com você acontece. Então conosco não foi diferente, eu acho que muitas vezes a gente promoveu excelentes pessoas que eram técnicas, digamos assim, para uma posição de gestão, e aí acontece a pior coisa, você perde duas pessoas, porque você perde um excelente técnico e ganha um péssimo gestor. Então, esse eu diria que é um erro clássico, e aconteceu com a gente, que a gente, apesar de ser óbvio, acabou cometendo, e eu acho que é super evitável, digamos assim. Então, nessa jornada de crescimento, nem todo mundo vai seguir o mesmo ritmo, feliz ou infelizmente é uma verdade. Então, a empresa está crescendo no ritmo, aquela pessoa eventualmente não cresce no mesmo ritmo, e tá tudo bem, porque eventualmente aquela posição que ela tá ali, ela é excelente naquela posição, ela gosta de estar naquela posição, e eu acho que é papel do empreendedor, o papel da empresa é entender quem está crescendo com ela, quem eventualmente faz sentido dar um desafio, porque muitas vezes acontece isso também, né? As pessoas não estão preparadas para aquela posição, 100% preparada, mas elas estão preparadas para o desafio. E aí, eventualmente, ela vai crescer e vai se adaptar para aquele novo desafio. Mas eu acho que uma das funções do empreendedor é exatamente entender isso, entender quem está pronto para aquele desafio, quem não está pronto, qual que é o momento certo de trazer uma pessoa de fora, qual é o momento certo de não trazer uma pessoa de fora, porque esse erro também a gente cometeu, de trazer cedo demais pessoas muito gabaritadas de fora. E é um erro clássico também. Então você está crescendo, legal, vou trazer uma pessoa de uma multinacional, que funciona muito bem na multinacional. Na multinacional. Não, na startup, que ainda não tem todos os processos redondos, que não tem um departamento jurídico super estruturado, que as pessoas muitas vezes ainda têm que cobrar o escanteio e correr para cabecear. Então, você vê que são
dois erros mais ou menos estão em opostos em algum sentido, mas se refere ao mesmo ponto, que é sobre pessoas, sobre gestão, e esses dois erros a gente cometeu. A gente promoveu pessoas que hoje eu diria que não deveria ter promovido naquele momento, e também trouxe pessoas de fora que hoje eu vejo que a gente não deveria ter trazido naquele momento. E infelizmente não tem um mapa, um guia que é só seguir e acertar, mas... Muitas vezes, até para trazer pessoas de fora nesse gabarito, você aumenta o custo da operação e de repente o resultado, quase que você só afeta a margem, né? Exato. É uma coisa complexa. Exatamente. Mas é uma experiência, né? Não deixa de ser uma experiência de aprender também com os erros, né? Sem dúvida. A partir do momento que você traz uma pessoa, de repente, de uma multinacional, mesmo que ela não se encaixe naquele momento seu, ela traz uma experiência nova, uma perspectiva, até do que você não deve fazer mais. Sem dúvida. Né? Mas alguma coisa você aproveita disso ela tudo, traz, né? E tem até uma passagem profissional minha, já dentro do que você está falando. Uma vez eu tomei uma decisão de sair de uma multinacional, uma das maiores do mundo, e vim para uma empresa nacional. E aí entra um pouquinho no que você falou. Não é só para a empresa que contratou, é para o profissional que chega também. Né? Porque quando você chega lá, você está acostumado num ritmo de multinacional, empresa grande, que tudo funciona num clicar de dedos, budget já tudo programado, você sabe quanto pode gastar, quanto vai receber, é tudo muito mais previsível, né? E aí você vai para uma empresa mesmo, cargo de diretoria, você chega lá, o cara fala assim, não, mas você tem que falar com o dono. Muda até o... Você tem que falar com o cara para autorizar. Você fala assim, como autorizar, né? Eu sou o diretor, né? Como é que ele tem que autorizar? Então, assim, existe esse alinhamento de expectativa, eu acho que tem que ser dos dois lados, né? E hoje eu vejo com maior clareza as empresas de recursos humanos já trabalhando um pouco mais esse lado de alinhamento de expectativa, né? Seja do profissional que vai para aquela empresa, tanto da empresa que está contratando aquele profissional. Porque hoje, já vindo para o mercado de trabalho um pouquinho, dentro do seu momento empreendedor, nós temos aí uma dificuldade em contratar profissionais. Principalmente aquele profissional que faz o serviço ali, serviços gerais, né? É o cara da limpeza, é o cara do balcão da padaria, é o cara que atende loja, é o balconista de loja, é o vendedor de um home center. E esse tipo de profissional parece que está meio escasso no mercado, né? Como é que essas empresas vão fazer para alavancar com a falta de tanta gente no mercado para trabalhar? Mas isso você vai me responder depois do nosso jabá, que agora a gente precisa faturar. Vamos faturar com os nossos patrocinadores. O podcast 2 Pontos de Vista é um oferecimento de Escola Girassol São Bernardo do Campo. Educação que inspira, valores que transformam. Acesse o Instagram @escola_girassol SBC. RS Ar-Condicionado, climatizando ambientes, conquistando confiança. Acesse o Instagram @rs.arcondicionado13. Sua marca merece estar onde as grandes conversas acontecem. Anuncie no podcast 2 Pontos de Vista e conecte sua marca a milhares de pessoas, negócios e oportunidades. Acesse o Instagram @2pontosdevista 2026 ou entre em contato pelo WhatsApp DDD 11 9 10 10 8291. Então, Marcelo, como é que nós vamos fazer agora para contratar nesse mercado que as pessoas... Tem muita gente desqualificada, muita gente que não quer cumprir horário, né? Muita gente já quer começar como gerente, não quer mais passar aquela etapa, né? O cara trabalha 2, 3 dias e ele acha que ele tem que ser promovido. É uma loucura, né? O que nós vamos fazer com isso? Hoje a gente vê pouco as pessoas construindo a carreira. Me parece assim que, às vezes eu conto a minha história para as pessoas, Marcelo, até aproveitando a pergunta aqui do Mauro. Eu conto a minha história de que eu entrei numa empresa como office boy e saí de lá diretor executivo, as pessoas, faz até um cara, porque tá difícil primeiro até as pessoas permanecerem dentro das mesmas instituições por algum tempo, né? E o grande ponto é que assim, todo mundo quer isso, todo mundo quer a tua história, mas ninguém quer pagar o preço. E acho que é aí que é a grande diferença, né? Porque isso aí não aconteceu em 6 meses, nem 1 ano, nem em 2, nem em 3. A história é bonita, você concorda? É uma baita história de sucesso. Vale a capa da revista.
Mas dentro da capa da revista tem uma história de luta, não foi simples, não foi fácil. E nem sempre foi sorriso, né? E é normal. Mas eu concordo com vocês, assim, eu acho que assim, são alguns pontos, né? Acho que a escassez de recursos humanos não é hoje, não é novidade, sempre teve e está progredindo. O que eu vejo que hoje é um pouco diferente é essa questão da ansiedade. Então, muitas vezes, quando a gente contrata pessoas que estão trabalhando conosco, tem uma certa ansiedade nesse crescimento profissional. E o que eu costumo dizer é que tem coisas que só o tempo ensina. Você precisa de experiência. Não tem como vir de um dia para o outro, de um mês para o outro e você aprender. Não é só uma questão de derramar conteúdo sobre aquela pessoa. Tem coisas que você precisa viver para aprender. E isso, às vezes, leva tempo. Não tem jeito. Por mais acelerado que o mundo esteja, não tem mágica. Não dá para formar um profissional em poucos meses. Não dá para formar uma liderança, talvez, em poucos anos. Então, lidar com essas ansiedades realmente é complicado. O que eu pessoalmente tenho feito aí nas minhas últimas contratações, eu sempre tenho sido muito sincero com as pessoas, no sentido de, até para aquela questão que eu comentei um pouco antes, né, sobre trazer um executivo de mercado, por exemplo. O que eu tenho feito? Eu tenho tentado calibrar as expectativas, como o Mauro comentou. Então eu tenho sido muito claro qual que é o momento da empresa, o que a gente precisa, o que nós esperamos dela, em contrapartida, qual que é o potencial daquilo. E aí eu tento entender um pouco do momento de vida da pessoa. Qual que é teu momento de vida? Teu momento de vida, se eu estou numa startup começando, teu momento de vida corresponde com isso? Faz sentido esse desafio? Porque assim, você vai ter uma fase de dificuldade aqui, mas se isso der certo, você vai colher o fruto. Conosco foi dessa forma. Eu vejo que a empresa fez diferença na vida para não errar, várias dezenas de pessoas. Mas eu costumo ser super sincero nesse sentido, para realmente calibrar as expectativas. E se não for o momento de vida da pessoa, tá tudo bem. Só que eu faço questão de mostrar quais são os seus desafios. Porque, de novo, entrar como office boy e sair como executivo, todo mundo quer. Se você perguntar para qualquer um aqui fora, fazer essa pergunta dessa forma, eu tenho certeza que, para não dizer 100%, mas a grande maioria absoluta vai dizer, pô, eu quero isso. Se você fizer a pergunta completa e mostrar o preço que é necessário para pagar, com certeza vai mudar bastante. Eu falo, não, beleza, eu quero isso, mas não quero pagar esse preço. Então você não quer. Então, normalmente Exato. Eu tenho feito isso nas entrevistas que eu tenho feito. Mostrar o potencial, mas mostrar exatamente qual que é o cenário atual, quais são as dificuldades, o que a gente espera daquela posição naquele cargo, mas qual que é o leque de possibilidades e entender o momento de vida dela, porque também tem pessoas que falam, beleza, não é isso que eu quero, ou quero uma posição para ficar aqui. Se tiver espaço para aquela posição e ficar ali, tá tudo bem também. Mas acho que é isso, setar as expectativas dos dois lados, mas sem dúvida nenhuma tem esse ponto aí de gerenciamento de ansiedade e de rapidez que as pessoas querem, que não é simples. Marcelo, aproveitando aqui o Big Mauro também, esse processo. E eu digo, eu demorei 25 anos para atingir esse estágio, e hoje é o que você falou, a ansiedade dificilmente permitiria que alguma pessoa ficasse 25 anos para sair de office boy. Talvez nem mesmo hoje nem você aguentasse. Talvez né? hoje nem eu aguentasse. Mas uma coisa que eu percebo também, Marcelo, é que a gente, e a gente é quase que da mesma idade, que assim, a gente segue praticamente a mesma geração, a gente percebe que hoje... Apesar de eu parecer mais novo, né? Muito mais novo. Embora eu já passei da fase de parecer mais novo, Marcelo. Embora eu já quase fiz 30 já, chegando nos 30, tá... Mas beleza. Cada perninha com 30 ali já, né, Mauro? Não, 30 Como diria 30, minha vovó, Big Mauro, você... Mas a gente percebe também uma mudança da forma que as pessoas veem as empresas, né? Na nossa geração, o formato de gratidão das pessoas pelas empresas, a gente falava em vestir a camisa, mas hoje a gente percebe que a forma das pessoas verem as empresas, eu, por exemplo, sou super grato às empresas que eu passei. Cara, tenho gratidão. Essa semana foi até curioso que eu recebi um WhatsApp de uma menina falando, cara, eu sou advogada, tem muita gente que está saindo da empresa, você não quer processar a empresa, eu tenho certeza que você quer receber. A primeira coisa que eu falei para ela, falou, desculpa, não vou nem continuar essa conversa, porque todas as empresas que eu passei, eu tenho uma gratidão imensa por tudo que eu aprendi
Não é nem pelo que eu ganhei, é pelo que eu aprendi. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor pelas empresas que eu passei e tudo que eles me ensinaram. Mas hoje eu vejo que essa relação, e talvez até não seja só da pessoa para a empresa, mas também da empresa para a pessoa, hoje mudou muito, né, essa relação entre as partes, né, Marcelo? O que você pode falar um pouco sobre isso também? Assim, o que eu vejo, né, eu compartilho 100% aí do teu pensamento, e minha história foi muito parecida nesse sentido. Acho que esse é o primeiro ponto que acho que vale comentar. Quando eu comecei minha carreira, eu sempre me preocupava muito em quanto resultado eu estou dando para aquela empresa. Porque eu enxergava que a empresa estava investindo em mim, de alguma forma, porque eu estava aprendendo, estava me desenvolvendo, e eu estava recebendo por isso. Mas, por outro lado, eu olhava também e falava, ok, mas eu tenho que ser financeiramente viável para essa empresa, porque se eu não for financeiramente viável para essa empresa, uma hora não vai fazer mais sentido. Então esse era um pouco do meu pensamento. O que eu vejo muitas vezes agora, e assim, não tem jeito, né? Eu vou chamar de mal aqui, mas me entendam bem. Talvez seja um mal de um pouco do que a gente vive com excesso de informação. Então, hoje qualquer um sobe e fala qualquer porcaria e muitas vezes dissemina esse pensamento e vira uma verdade absoluta para muita gente. E o que eu vejo nesse sentido é que muitas vezes acontecem coisas do tipo, a empresa tem a obrigação de me contratar, a empresa tem a obrigação disso, a empresa tem a obrigação daquilo. E eu acho que não é muito por aí. Eu acho que a obrigação é dos dois lados, mas no fundo é o que foi combinado. Então, aquela empresa que você está entrando, o que foi alinhado? Qual a expectativa? O que você está se propondo? O que ela está se propondo para você? Eventualmente pode ser só uma relação de empregado e empregador. Pode ser que seja. Esse é o trabalho, vou te pagar por isso e você faz. Eventualmente é isso. Ou eventualmente é um desafio. A empresa está nesse momento, a gente espera que você faça isso, essas são as possibilidades de crescimento, essas vão ser as dificuldades, e no final das contas, o que eu defendo e enxergo que é válido, é todo mundo é livre. No final das contas, o empregador deveria ser livre para contratar e para desligar, quem não entende que tem que desligar, e o empregado, por outro lado, ele é livre também. Ele pode trabalhar para a empresa que quiser, ainda mais hoje. Se quiser trabalhar sozinho, ele trabalha. Se ele quiser trabalhar para uma empresa fora do país, remoto, da casa dele, de pijama, ele trabalha. Mas eu não tenho conhecimento para isso. Então busca. Exato. Não é igual a 20 anos atrás, que o conhecimento dependia única e exclusivamente de uma faculdade, que era super inatingível. Cara, o conhecimento está aí. Com certeza tem gente que não tem internet, com certeza tem gente ainda que não tem acesso. Mas vamos falar na média. Na média todo mundo tem acesso. Na média todo mundo consegue acessar YouTube, na média todo mundo consegue acessar um podcast, na média todo mundo consegue, ou a grande maioria consegue pagar um plano do Kindle e ter acesso a praticamente infinitos livros. Então assim, o conhecimento está aí. E aí eu defendo muito a liberdade, tanto da empresa quanto do colaborador. Você quer ser colaborador? Seja. Você quer ser empreendedor? Seja. Você quer trabalhar para uma multinacional? Trabalhe. Você quer trabalhar para uma startup? Trabalhe. Você quer trabalhar para fora do país? Trabalhe. Mas você não tem conhecimento? Busque. Eu defendo muito essa visão. Então eu acho que a gente, pelo menos por enquanto, e eu espero continue assim, a gente vive num país livre, né? Pelo menos na teoria. Na teoria, teoricamente, sim. E a próxima pergunta é sobre isso. Se você fazer uma pergunta, até focado um pouquinho na sua resposta, que você falou, metade pelo menos tem acesso à internet, né? Essa é uma questão que é engraçada. Quando é para buscar conhecimento, cultura, eu não tenho internet, eu não tenho sinal, eu não tenho nada. Mas para eles saberem música de MC, acompanhar influencer, todos eles sabem o nome, sabem onde compra, que perfume que usa, eles sabem tudo, ou seja, a informação chega. Então assim, é uma questão de conveniência ver o que quer que chega, né? Quando ele fala em buscar alguma coisa para melhor, tenho que estudar, tenho que ler, eu não quero. Mas para acompanhar a música do MC, ele sabe como é que chega esse sinal lá, como é que chega essa mensagem lá. E aí, voltando um pouco para o mercado de trabalho, essa parte de assistencialismo do governo, né, de promover vários tipos de assistência que eles dão hoje para jovens, menores, enfim, para todo tipo de pessoa,
não acaba dispersando um pouquinho a vontade desse empreender, dessas pessoas, de conhecer, e aí focando até naquela história da carreira, de entrar, vou investir, vou aprender inglês para ter um cargo diferente, vou aprender outro curso, fazer uma pós-graduação que hoje tem no mercado de forma gratuita, pelo próprio governo, ou seja, você buscar conhecimento aí no MEC, você vai achar cursos ali no YouTube, enfim, em várias frentes. Esse assistencialismo atrapalha ou não a juventude? E eu vou emendar, porque a pergunta tinha a ver com isso associado ao governo se meter em temas que não necessariamente num mundo livre deveria estar se metendo. Por exemplo, a escala 6x1. É muito assistencialismo, entrando na relação entre empregado e empregador. O que você acha disso, Marcelão? Bom, vamos lá. Primeiro, falando do governo, né? Minha visão é que o governo não deveria atrapalhar. É isso. Então, quanto mais o governo se mete no que ele não entende, digamos assim, ou que ele acha que entende, na prática ele atrapalha. E eu concordo 100% contigo. Eu acho que a gente já passou da escravidão, concorda? É o que eu falei um pouco atrás, as pessoas são livres. Então, óbvio, o governo tem que regulamentar algumas coisas para não virar uma bagunça, não tenho dúvida. Perfeito. Mas entre regulamentar para não virar uma bagunça e querer definir exatamente o que as pessoas fazem, o que podem, o que não podem fazer em absolutamente tudo, o que a empresa pode e não pode fazer em absolutamente tudo, parece que não é bem uma sociedade livre. E eu acho que não é esse o caminho. E com relação à pergunta do Mauro, que eu acho que tem muito a ver com isso, sem dúvida nenhuma, à medida que você acostuma aquela pessoa a, não vou nem chamar de viver, vou chamar de sobreviver, mas você vai ali dar só o mínimo necessário para ela sobreviver, eu acho que no geral você está implantando uma cultura de mediocridade, né? Porque é isso, não, tá aqui, ó, para você sobreviver e não viver, você não precisa fazer nada. Para você sobreviver, ó, tá aqui, tá tranquilo, tá ok, tá seu pão e sua água. Qual que é a mensagem que a gente está dando para essas pessoas? No geral é que, ok, eu não preciso fazer muito, eu não preciso fazer mais do que a média. E quando a gente olha para a empresa, é um clássico também. Quando você tem lá num departamento algumas pessoas muito boas e uma pessoa muito ruim, e você não manda essa pessoa muito ruim embora por anos, o que acontece? A régua sobe ou a régua desce? A régua cai. Porque quem está produzindo está olhando para o lado e fala, cara, esse cara ganha o mesmo que o que eu ganho, ele se esforça muito pouco, só traz problema, eu trago solução e a gente é reconhecido da mesma forma. É o cara que não se esforça que sobe ou é o cara que se esforça que desce? É o cara que se esforça que desce. Agora amplia isso para um país. Eu enxergo que é a mesma coisa. Então quando a gente de alguma forma diz para as pessoas que elas não precisam se esforçar para sobreviver, no fundo é isso que a gente está implantando, uma cultura de mediocridade. Então, assim, óbvio, não estou dizendo que a gente não tem que ajudar as pessoas, não é isso. Mas existem formas e formas de ajudar. Uma pessoa está em situação de vulnerabilidade, você tira aquela pessoa de situação de vulnerabilidade, oferece ferramentas para que ela se autossustente. Essa é a forma que eu acredito. E não simplesmente você sustentar ela de uma forma medíocre para o resto da vida. Então, você tira, você ajuda, você dá a ferramenta para que ela se autossustente. Não é assim com os nossos filhos? Exato. A gente sustenta os nossos filhos. O que eu vejo, Marcelão, sobre isso é porque eu acho que tá faltando uma etapa desse projeto. Que é, beleza, você ajuda, você auxilia aquela pessoa até um certo ponto para torná-la, por exemplo, porque eu acho que falta, o auxílio ele vai até uma certa parte, o que é necessário. Porém, depois do auxílio, se você não quiser tornar aquela pessoa, manter aquela pessoa, como a frase que você usou foi na mediocridade, você tem que dar o além para ela, que é, cara, um bom... Dá um curso profissionalizante para aquela pessoa, faz com que as empresas trabalhem e acertem um primeiro emprego para essas pessoas que foram preparadas. Ou seja, você pode começar auxiliando, porém você tem que determinar um rumo para aquela pessoa para ela poder ter um fim. Um fim sadio, eu estou dizendo. Um fim empresarial, um fim empreendedor, Exato. um fim... A verdade é que o processo fica andando em círculos e não sai daquela situação. E qual que é? Tentando encaixar um pouco desses dois temas, né? Hoje,
pegando esse gancho que você está falando, provavelmente como é que uma forma ruim do governo fazer isso? Ele pega e obriga a empresa, eventualmente, fala, você tem que contratar X cotas de X tipos de pessoa de menor aprendiz. Na minha visão, é um jeito errado. Como é que você faz isso do jeito certo? Você dá um incentivo certo. Olha, se você fizer isso, eu te dou um benefício, você tem uma redução de imposto. Se você fizer aquilo, a decisão, no final das contas, continua sendo do empresário, nesse sentido. E o que o governo faz? Dá incentivos para que ele caminhe nessa decisão. Se ele quisesse, para aquele negócio dele fizer sentido contratar o menor aprendiz ou o que quer que seja, ele faz. Se não fizer, o outro vai fazer. E tá tudo certo. E com relação às pessoas, é exatamente isso que eu acredito. Acho que você tem que dar ferramenta, proporcionar conhecimento, mas para que elas sejam independentes. Como eu estava falando, assim como a gente busca com o filho. Então, quando ele é novo, ainda menor de idade, a gente sustenta. Mas o que a gente faz? A gente vai preparando ele para uma vida adulta. Para chegar num certo ponto da vida, onde, pelo menos eu penso dessa forma, amo minhas filhas. Mas meu sonho é que elas tenham a família delas no momento certo e sejam independentes. Então a gente vai preparando elas para que quando chegar o momento certo elas sejam independentes. Será que essas... Parece ser meio distante, mas eu acho que tem sua relação. Uma pessoa que eventualmente está numa situação mais vulnerável é mais ou menos da mesma forma. Você prepara, dá as ferramentas para que ela se capacite e tome seu rumo por conta própria. Exato. Eu acho que é por aí. Quanto mais dependente do rei, como eles dizem, né? Menos oportunidades você tem. Exatamente. Porque às vezes não é só pão e água, né? Às vezes tem um circo também, né? Sem problema. que a população gosta, né? Exato. Se enganar, né? E então, assim, o Marcelo, nós estamos aí caminhando praticamente aí já para o final, e o Marcelo tem uma brincadeira no final do programa, né, que ele faz umas perguntas rápidas. Mas você sabe que, ô Maurão, é importante, eu queria tocar em um outro tema com você, Marcelão, aproveitar que a gente tem praticamente aqui mais 10 minutos de programa, Mauro, que eu queria falar também do seu lado investidor. Porque eu sei que o Marcelo é super empreendedor, mas ele também é investidor. Que coisa boa. Né? E chegaram algumas perguntas aqui, falando principalmente sobre esse mundo que o investidor, essa visão, na verdade, que o investidor precisa ter. Porque você tem que fazer escolhas como investidor. Vou investir nesta ou naquela? O que te chama, o que um investidor, Marcelo, precisa ter para ter as melhores escolhas? O que ele precisa ver, né, nas startups, nas empresas que estão começando, nas empresas que já estão maduras? O que ele precisa olhar? O que ele precisa enxergar nessas empresas para poder fazer um bom investimento? Legal, boa. Bom, acho que assim, falando principalmente da minha experiência, né, e quando a gente, vou começar de quando a gente recebeu o investimento, o que eu via e vejo isso na prática e de alguma forma tento assumir isso para mim. Acho que a primeira coisa é, os investimentos são feitos nos fundadores, antes mesmo da empresa. Então acho que a primeira coisa que um fundo olha, um investidor olha é quem está por trás dessa empresa. Qual que é o propósito? Quais são os valores? Pô, mas isso não... Você estava falando que antes o fundo olhava para o dinheiro, para o retorno dele. Sim, mas ele olha primeiro para os fundadores. E por que ele olha para os fundadores? Porque eventualmente o negócio precisa mudar. Principalmente uma startup. A startup que começa de um jeito, não necessariamente ela termina exatamente daquele mesmo jeito. Às vezes ela precisa mudar a trajetória do caminho. Só que é muito melhor a empresa mudar do que você ter um problema com os fundadores, de eventualmente ter que mudar os fundadores no meio do caminho. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Os fundos e os investidores, principalmente nos estágios iniciais, eles vão olhar para os fundadores. Qual é a experiência deles, o que eles têm de visão, o que eles têm de ambição, digamos assim. Esse é o primeiro ponto. O segundo, obviamente, é que você também não adianta ter fundadores excepcionais, mas eles estarem num negócio que não tem um mercado endereçável, digamos assim. Então, isso para o investidor também é super importante. O que é um mercado endereçável? É entender, ok, qual que é o teu tamanho, qual que é o teu ponto A, digamos assim, que é onde você está. Aonde você quer ir como empresa? Qual que é teu ponto B? É esse ponto, beleza. Tem espaço para esse crescimento? Como que vai ser? O que você
fundador dessa empresa, que está à frente dessa empresa, está enxergando de possibilidade. Então é isso que brilha aos olhos, digamos assim, de um investidor, porque se tem possibilidade de ir de A para B, e quanto maior essa distância, digamos assim, mas uma distância viável, maior é o ganho do investidor. Então, se ele entrar na tua empresa valendo 1 milhão e sair com ela valendo a 100, é muito melhor do que ele entrar na empresa valendo 1 milhão e ele sair com ela valendo 2. Então, esse delta, digamos assim, esse potencial é o que com certeza chama atenção. Marcelo, ainda nessa linha de investimento, hoje, olhando para o mercado hoje, existe algum ramo de atividade, é mais tecnológico, é mais empresa de serviço, é mais... enfim, hoje, para um investidor ser chamado a atenção para um negócio próspero que ele possa fazer um investimento, hoje existem alguns ramos de atividade, alguns caminhos que são mais frutíferos e que vocês como investidores enxergam, cara, aqui o risco e o erro é menor. Existe um caminho que vocês tomam nesse sentido? Eu vou falar muito da minha área de experiência, que é mais voltado para tecnologia, e aí para quem está vendo aí, quando eu digo tecnologia, é tecnologia software, tecnologia da informação, nesse sentido, que é onde eu sempre trabalhei. O que eu vejo, né? Quando a gente começou lá em 2018 e a gente começava a falar com fundos, o fundo estava muito interessado em tecnologias escaláveis, obviamente, porque assim, né, se você vende algo que não é escalável, a tua receita, digamos assim, o teu custo é muito vinculado à tua receita. Então, tua receita aumenta, mas teu custo aumenta de forma muito proporcional, de forma muito correlata, digamos assim. Então, um negócio de tecnologia escalável era, assim, de uma forma bastante simplista, é quando tua receita não é tão colada com tua linha de custo. Então, se você escalar exponencialmente tua receita, você não escala exponencialmente o teu custo, e aí, obviamente, você escala exponencialmente o teu valor de empresa. Então, quando a gente olhava isso lá, quando a gente começou em 2018, sou ruim com datas, essa era uma verdade absoluta. Então, uma empresa de serviço para esse tipo de fundo era muito ruim. Por quê? Porque para vender serviço posso dar outro nome, posso falar o que eu for, mas no fundo eu vendo horas, vendo pessoas, né? Então, se eu vendo mais, eu preciso de mais pessoas. E normalmente pessoas nesse tipo de empresa, normalmente é a primeira linha de custo, é o maior custo. Então, se eu vendo mais, eu preciso contratar mais, em tese não é uma empresa tão escalável assim. Então, lá quando a gente começou, uma empresa de serviço não era bem vista, digamos assim, para fundos de investimento, porque ele não conseguia entender que aquilo escalava. Hoje em dia, e aí, vamos lá, avançar esses vários anos para frente. E só relembrando, acho que foi em 2012 que a gente começou. Não, 2018. Não, 18, 12. 12, exato. Então, olhando um pouco para o momento que a gente vive agora, a tecnologia parece que está se tornando mais commodity. Com inteligência artificial, as coisas estão ficando mais teoricamente, mais rápidas de serem feitas. E o que eu tenho visto, tá? E aí, assim, nós estamos falando sobre um jogo que o tabuleiro está mudando nesse exato momento, real time, digamos assim. Então, acho que ninguém tem uma resposta absoluta e precisa, mas o que eu tenho visto é que isso tem mudado. Aquela empresa de serviço que era ruim, hoje em dia não necessariamente é uma empresa ruim. Aquela empresa que era só tecnologia e que era excelente, hoje não é tão excelente assim, porque a tecnologia está mais banalizada, digamos assim. Então, o que eu tenho visto e é o que a gente tem investido agora? Um mix. Uma empresa, sim, com tecnologia, mas que agrega valor não só com a tecnologia, mas com serviço, com experiência, com conhecimento. Então, como é que eu uno as duas coisas para entregar mais valor para os nossos clientes nesse momento? Então, é isso que eu tenho visto, que é o momento agora que a gente está vivendo, e eu entendo que é isso que vai permitir, sim, criar uma empresa escalável, porque tem tecnologia, não depende só de serviço, mas, por outro lado, não vende só commodity, digamos assim, entrega de fato uma experiência diferente para os clientes.
Marcelo, a última pergunta minha com relação, antes do bate-bola, Mauro, com relação a investidor, ao mundo investidor. Marcelão, existe um tempo que o investidor ele se programa, quando ele faz um aporte financeiro, quando ele entra de investidor numa empresa, ele faz um cálculo de tempo para dizer, cara, aqui, esse dinheiro tem que começar a voltar 12, 16 meses, esse lucro tem que começar a voltar em X. Existe um planejamento sobre isso? Sem dúvida. E aí, de novo, eu vou falar dentro do meu contexto, entendo que isso não é uma verdade absoluta, e aí talvez seja um problema também para os ansiosos, mas esse tempo é longo. Então, para construir um negócio grande, são 5, 10 anos. Então, um investidor que está olhando para uma empresa com alto potencial, provavelmente ele vai olhar alguma coisa nesse sentido. Não acredito muito menos tempo do que isso, talvez 4. Alguém vai eventualmente falar em 3, mas se alguém falar em 3 anos nessa estrutura, já é falando em 3, mas na verdade ele já está contando com 5. Então, os meus números são esses, de 5 a 10 anos. E Marcelo, eu falei que era a última e não foi a última, né? Mas hoje você como investidor, você é mais procurado ou procura mais empresas para investir? Meu momento, nesse exato momento, eu confesso que eu já fiz um pouco meus investimentos nas startups. Então, assim, quando a gente vendeu a nossa empresa, a gente estava naquele momento de o que nós vamos fazer agora. Então, a gente tateou algumas coisas. Então, e nesse tatear, a gente chegou a pensar, vamos ser que nem o... É duro falar isso, mas vocês vão entender. Vamos ser que nem o João Kepler. Vamos investir em 1000 empresas. É legal, de novo, né? A pontinha do iceberg é super bonita, mas para conseguir investir nessas 1000 empresas não é tão simples assim, tem um trabalho muito grande. Então a gente tateou algumas coisas, a gente investiu em algumas empresas tentando entender como que seria a nossa jornada. E nesse momento a conclusão que eu tomei eu quero sim investir em algumas empresas, não em 1000 empresas, porque para você investir em 1000 empresas, você não pode estar no dia a dia delas e provavelmente você não pode estar tocando uma empresa. Você tem que ter um framework ali muito focado nisso. E eu, pessoalmente, não é algo que ainda é isso que eu gostaria de fazer. Uhum. Então eu preferi estar mais seleto nas empresas que eu tô envolvido. Para quê? Para que eu consiga efetivamente participar e agregar algum valor. E, por outro lado, eu também entendi que para mim fazia sentido, pelo menos nesse momento, enquanto eu estou na faixa dos 40, tocar alguma coisa. Então, eu estou tentando conciliar investimento em poucas empresas, aonde eu tenho algum tipo de influência, digamos assim, influência no sentido de estar participando ali no dia a dia, não tocando a operação, mas estando próximo o suficiente. Tendo uma voz ativa ali. Exato. De aconselhamento, de opinião, se precisar fazer uma entrevista eu vou fazer, se precisar dar algum conselho tecnológico eu vou dar, se precisar sentar com o empreendedor ali e entender quais são os problemas, eu tenho tempo para isso, mas por outro lado eu também tenho tempo para tocar novos desafios, uma nova operação, uma nova startup que eu tô ali, é duro dizer, né, mas que eu tô 30% do tempo aqui e 100% dali. Essa conta talvez não feche aí para os matemáticos, mas é mais ou menos isso. Muito bem. Vamos fazer agora, galera, o bate-bola com o Marcelo Aguiar. Vamos ver quais são as respostas, hein? Às vezes são perguntas polêmicas, às vezes não. Às vezes a gente tá calmo. Empreender ou investir, Marcelo? A tua realidade atual? Empreender. Olha, viu? Que beleza. Ter sócio, sim ou não? Com certeza. Contrair uma dívida ou um empréstimo para a empresa. Faz bom parte, ou ruim? Faz parte do show. É boa. Uma dívida boa é bom. Qual a principal qualidade que o empreendedor precisa ter? Vixe, essa é difícil em dar rapidamente. Mas acho que adaptabilidade. Isso é importante. Isso é importante. Sempre vai vir uma pergunta de IA, Marcelão. IA, no mundo moderno, é uma ameaça ou uma oportunidade? Com certeza, oportunidade. Não significa que ela não vai ameaçar empresas e pessoas, mas é muito mais oportunidade. Só saber usar.
E para finalizar, Marcelão, essa aqui é até engraçada. Para muitas pessoas que vão ver nosso programa e estão assistindo a gente, começar um negócio do zero e ficar rico, é possível, Marcelo? Com certeza é possível. Com certeza é possível. Muito possível. Nem todo mundo vai virar milionário, muito menos bilionário, mas é possível, com certeza. No mínimo, sair da mediocridade. Tenho certeza que, vou usar uma palavra que é ruim, mas enfim, é fácil. Sair da mediocridade é fácil. Teve uma pergunta aqui, Marcelo, que eu nem coloquei, mas veio. Empreender ou ser CLT? Eu acho que não tá errado quem quer ser CLT. No fundo, são escolhas. Quando você é CLT, você, em tese, tem uma vida mais estável, digamos assim. Você tem menos altos e baixos. Na teoria, né? Porque você também a empresa pode falir, você pode ser mandado embora, mas na teoria você tem uma vida mais estável. Empreender, com certeza, você não tem uma estabilidade. Por outro lado, CLT tem um ganho, via de regra, mais limitado, né? Você tem um teto que você bate, é difícil furar aquele teto. Por outro lado, no empreendedorismo, você não tem um teto. E aí, esse não ter um teto, você pode converter do jeito que faz sentido para você. Seja ter mais dinheiro, seja ter mais tempo, seja lá o que você quiser. Você tem mais liberdade, no final das contas é isso. CLT, você não tem tanta liberdade, mas você tem uma vida mais flat, digamos assim. Empreendendo, você tem muito mais liberdade, mas por outro lado, tua vida não é tão flat assim, você está sempre em altos e baixos. Muito bem, Maurão, chegamos aqui praticamente ao encerramento do nosso programa. A gente sempre pede, Marcelo, pro nosso convidado deixar uma mensagem para quem quer entrar, no teu caso aqui, entrar nesse mundo tanto do empreendedorismo, ou para quem já tem um capital e quer entrar no mundo de investir em empresas, para você deixar uma mensagem para esse pessoal, seja no empreendedor ou seja no investidor. Legal, boa. Eu vou só estender, se você me permite. Eu gostaria também de deixar uma mensagem para quem ainda eventualmente não sabe com que vai trabalhar. E assim, obviamente que eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que é a área de tecnologia, mas eu faço questão de falar isso porque eu vi de perto a vida de muita gente sendo mudada. Assim, pessoas que não sabiam, eventualmente não tinham uma profissão, ganharam uma profissão, óbvio, eu vi as que estavam trabalhando com a gente, não foram poucas, mas pessoas que realmente mudaram a vida dentro de uma empresa de tecnologia. Então, acho que a área de tecnologia, óbvio que existem outras áreas excelentes também, mas é uma das áreas que eu vi, principalmente para as pessoas mais ansiosas aí, tendo as oportunidades mais rápidas, não de um dia para o outro, mas realmente rápidas. Pessoas que mudaram de vida em 3 anos, 4 anos, 5 anos e que tinham uma vida, entre algumas aspas ali, miserável, para uma vida muito digna, muito excelente, muito acima da média. Então, acho que vale esse recado aí para o pessoal que está entrando no mercado de trabalho ou que eventualmente está estagnado na tua posição atual, que é alguma coisa diferente. Eu avaliaria com muito carinho a área de tecnologia. E para os empreendedores, o que eu tenho para dizer é um pouco do que eu disse em algum momento aí. Eu acho que o momento que nós vivemos com a inteligência artificial, as regras do jogo estão sendo mudadas, as pecinhas do tabuleiro aí estão mudando. Então, acho que não existe momento melhor do que a gente está vivendo agora. Não existe melhor momento do que a gente está vivendo agora. Significa que toda empresa com inteligência artificial vai dar certo? Não. Assim como foi em toda revolução aí tecnológica, nem todo mundo deu certo. Muita gente morreu pelo caminho, no ponto de vista de empresa, né? Muita empresa faliu no meio do caminho. Mas o momento que a gente vive agora tem muita oportunidade. Eventualmente não vai ser para todo mundo, mas só que só pode ser para aqueles que tentarem. Para quem não tentar, com certeza não vai ser. Muito bom. Nosso recado final, Maurão. Pessoal, como é que a turma segue a gente, Maurão? Fala pra turma. No Instagram, @2pontos-de-vista 2026. E no canal de YouTube, 2 Pontos de Vista. Deixe seu like e se inscreva no canal. É isso aí. E quem quiser também deixar mensagem pro Marcelo, depois a gente faz a pergunta, a gente pergunta pro Marcelo, ele responde, a gente também passa para vocês, tá bom, galera?
Muito obrigado. O nosso tradicional cumprimento triplo. Muito obrigado, Marcelo. Valeu. E Deus nos abençoe por uma isso, semana hein? abençoada. É isso, foi muito legal, Marcelão. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Fechou. Um grande abraço. Dois